Desde a chegada dos escravos em 1530, já houveram fugas e formação de grupos de resistência à escravidão, onde se embrenhavam nas matas e construíam importantes redutos de resistência. O mais famoso desses abrigos é o Quilombo dos Palmares, construído pelos escravos fugitivos entre 1590 a 1695, que resistiu 100 anos de invasão pelos portugueses e holandeses para destruí-los. Para autoridades luso-brasileiras, Quilombo era toda habitação de negros fugitivos que passem de 5. No Quilombo, eles se organizavam de acordo com as tradições trazidas da África. Já não eram escravos indefesos, formavam sociedades prósperas. Os senhores que começaram a perder seus escravos tiveram a ideia de empregar capitães do mato e sertanistas de contrato para liquidar negros fugitivos no meio da mata. Para resistir, os quilombolas usaram de várias técnicas. A principal foi a guerrilha, muitas vezes usadas para invadir as fazendas dos seus senhores, para pegar recursos e libertar mais negros, além de pegar armamentos. Mesmo depois da destruição do Quilombo dos Palmares no fim do século XVII, os quilombos continuavam a surgir, porém a fuga era extremamente complicada e o suicídio, até então desconhecido na África, tornou-se muito comum entre os escravizados por grande falta de esperança entre eles. Quilombo dos Palmares é como ficou conhecido o maior quilombo que existiu na história da colonização do Brasil pelos portugueses. Foi também o maior quilombo de toda a América Latina que, depois de várias ofensivas, acabou sendo destruído em 1694, tornando-se um símbolo de luta e da resistência dos escravos. O Quilombo dos Palmares desenvolveu-se na região da capitania de Pernambuco, mais precisamente na região onde atualmente está localizado o estado de Alagoas. Sendo formado inicialmente por algumas dezenas de escravos fugitivos, Palmares tornou-se o maior quilombo da história da escravidão no Brasil e chegou a contar no seu auge com cerca de 20 mil habitantes. O nome do Quilombo dos Palmares faz referência à grande quantidade de palmeiras que existiam na região da Serra da Barriga, onde o quilombo foi instalado, sendo essas muito importantes para seu desenvolvimento por causa do palmito e das folhas para o telhado. O quilombo foi constituído em uma região de serra, além de ser uma região vazia. Esses fatores contribuíram para a segurança de Palmares. O Quilombo dos Palmares era formado por uma junção de mocambos. Mocambo era um pequeno acampamento de escravos fugidos e a junção deles formava um quilombo. O mais importante era o de Cerca Real do Macaco, que era um centro político de Palmares que reunia cerca de 6 mil habitantes. Este possuía 3 cercas de madeira que eram constantemente monitoradas. O quilombo manteve contato frequente com vilas que existiam na região para gerar comércio. Isso foi uma característica comum a diferentes quilombos ao longo da história brasileira. As historiadoras Lilia Chevart e Heloísa Starling afirmam que Palmares abrigou uma vida comunitária politicamente organizada, administração pública, leis próprias, forma de governo, estrutura militar e princípios religiosos e culturais, que fundamentavam e fortaleciam a identidade coletiva. A história de Palmares ficou marcada pela resistência durante 100 anos contra portugueses e holandeses. Os dois grandes líderes desse quilombo foram Ganza Zumba, morto em condições misteriosas depois de receber em Recife uma proposta de rendição em 1670, onde os escravos nascidos em Palmares seriam livres e deveriam sair das regiões de Barriga Verde e os escravos fugitivos retornariam aos seus senhores. Essa proposta dividiu a população de Palmares e após essa proposta ser negada por Zumba, ele foi encontrado morto misteriosamente. Após esse caso, Zumbi se tornou líder dos quilombos, onde também negou a proposta de rendição e colocou em prática uma política de resistência aos portugueses em Palmares, que resistiu até a expedição de 1692 a 1694, onde então foi destruída e seus líderes perseguidos e mortos. Zumbi fugiu da destruição do quilombo em 1694, mas foi emboscado e morto em 20 de novembro de 1695. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.
got a gun.